Gente, eu vou falar um pouco da Cigana Esmeralda. Eu vou ler aqui, porque eu tenho uns livros aqui em casa que são bem interessantes. Então, a gente, quando fala de cigano, né, a gente fala de liberdade, de amor, de paixão, de luar, de fogueira, de festa, de alegria, né, de dança, de batalha, né, das guerras que a gente vive no dia a dia. E Cigana Esmeralda foi uma dessas ciganas que batalharam pela vida dela também, tá ok? Então, assim, quando a gente fala desses ciganos, todos eles que eu ia falar aqui na frente, lembre-se que as histórias são contadas pelos médiuns que os recebem, que os incorporam, tá? Então, assim, poxa, eu recebo Cigana Esmeralda, a história dela não é essa. Então, lembre-se que cada cigano tem a sua linha de atuação e tem a sua linha espiritual, ok? Quando eles vêm em terra, a cigana Esmeralda, qualquer outro cigano, qualquer um deles, vem numa linha que é a linha da sua vida, né? Que é a linha de cada um, a vida de cada um é diferente. Então, ele vem de acordo com a sua linhagem. Então, não tem só uma Cigana Esmeralda. Eles são primos, vamos botar assim. Então, eles estão sempre ali. Você vai ter várias Ciganas Esmeraldas, só cada uma vindo de uma região diferente ou vindo de uma história diferente da vida de vocês, tá? De cada um aí. Então, nunca pensar, minha Cigana Esmeralda, a história dela não é essa. Aqui foi o médico quem contou. Então, eu vou pegar esse livro que eu tenho aqui e vou ler o que essa pessoa disse para a gente entender um pouquinho quem é a Cigana Esmeralda, tá ok? Esta cigana é natural de Évora, Portugal, e viajou por toda a Europa. Do grupo Calon, o grupo Calon é o grupo que vive na Ibéria, na região ibérica, né? Portugal, Espanha, aquele pedacinho ali. Igual o Cigano Gonzalo. Desde cedo foi preparada para ser uma grande cozinheira. Esmeralda era curiosa e observadora. Assim começou a fazer feitiços com as comidas e ganhar fama na época. Era autoritária e corajosa. Menina ainda, já contava com clientela abastada. Sua ligação com a alquimia, de preparar os alimentos, foi causa de muita alegria e, por despertar muita inveja, foi também um dissabor em sua vida. Esmeralda levava uma vida romá, autêntica, né? O romá é o grupo de ciganos, né, que fala a língua romani. Viajando, apurando sabores, trabalhando muito. Não foi muito feliz no amor, porque a obrigação com as pessoas vinha em primeiro lugar. Ficou viúva cedo, e embora seu marido tivesse sido um bom homem, Esmeralda se adaptou sem ele. Um dia, quando chegava em Évora, após uma longa temporada pela Europa, soube que o reino de Portugal colocaria em vigor algumas leis que coibiriam os ciganos de viverem no país. É aquilo que eu falei, eles vão buscar outros lugares, né? Eles não são bem-vindos aqui, vão para outro lugar. Ela ficou assustada, pois apesar de ser uma filha do vento e das estrelas, ela gostava imensamente de Évora, na região de Portugal. Para os Calões, um lugar encantado, apesar dos verões quentes com noites gélidas. Neste tempo, Esmeralda já contava com mais de meio século de vida e era cozinheira de mão cheia, doceira com encomendas até de nobres. A feiticeira afamada era quase uma lenda. Na época, viver 50 anos era um milagre, foi o que eu comentei do Cigano Gonzalo. Aí o pessoal já estava velho, que a expectativa de vida era muito baixa. E ela era considerada muito idosa, apesar de gozar de boa saúde. Era uma puridade, uma mulher sábia, né? E devido às perseguições que faziam contra a Romá, aconselhou a todos a saírem em direção à Catalunha, na Espanha. Porém, como era muito teimosa, ela mesma não foi, resolvendo ficar. Nesse tempo, o trabalho já ficava escasso e ela vivia praticamente na miséria, contando com a bondade de alguns clientes antigos e abastados. Porém, quando o reino começou a ter mais rigidez nas perseguições, as pessoas não queriam ir contra as leis impostas pelo reino e ficaram com medo de ajudar os ciganos que ficaram em Évora. Assim vivia Esmeralda, sob o sol e a luz da lua, teimosa, rota e mandona. A fome apertava e ela resistia. Houve vezes em que foi alimentada pelos próprios soldados do reino, por pena, mas ela havia resolvido ir até o fim. Ela considerava Évora a sua terra, a terra prometida, a terra derradeira, veio dali e retornaria ao mundo espiritual também naqueles ares. Demorou 45 dias passando fome para que Esmeralda deixasse o corpo. Na hora em que aconteceu, o céu azul foi invadido por uma leve brisa e logo começou uma chuva fina e prateada no meio do dia. A Romá, que estava na Catalunha, ficou sabendo pelas lâminas do que havia acontecido. E nas lâminas ela também falava. Não foi por teimosia nem pirraça. Recebi esta ordem de Djeula. Djeula é Deus em Romani.
para ficar e mostrar para Évora que os ciganos fazem parte de Portugal, assim como Portugal faz parte dos ciganos. Anos depois, quando os seus puderam voltar a Évora, começaram a evocar Esmeralda para ajudar na fartura de alimentos. Sempre atendidos, fizeram-na a Marpuri, sacerdotisa, protetora da fartura de alimentos e feitiçaria da comida. Então, assim, para vocês verem como a gente tem lendas diferentes, né? Então, cada uma das lendas que vocês forem ler, vocês forem ver, tem sempre uma coisa diferente. Tem sempre uma história, né? Uma história de amor, uma história de tristeza, de luta, de batalha. Então a gente tem que sempre falar assim, essa história é verdadeira, né? Quando a gente fala assim dos ciganos, né? Se você ouve algumas frases do provérbio cigano, você tem que parar para prestar atenção que aquilo foi dito pelo que os ciganos viveram. Uma das coisas que eu achei num outro livro foi: construa a felicidade com suas próprias mãos, pois é totalmente capaz disso. Se precisar de ajuda, o brilho de cada dia está a seu dispor. Junte a essa sabedoria a sua fé e a felicidade plena será sua certamente. Eis o segredo cigano. Foi o que a cigana Esmeralda fez. Ela sozinha, na fé dela, ela foi em cima, em Évora ela nasceu, em Évora ela se foi. Então é muito bonito isso, porque isso é a passionalidade, o amor do povo cigano pela terra dele. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado, porque assim, é muito emocionante, é muito bonito isso, é muito forte, né? Para qualquer cigano ver uma coisa dessa. Espero que vocês tenham gostado, e a gente vai contar outras histórias, com outras lendas, né? De ciganos que a gente tem amor, tem carinho, e a gente vai tendo momentos com esse papo aqui, para vocês refletirem o que é o povo cigano, tá ok? O meu beijo, meu carinho para vocês, muito obrigado.